Existe um versículo na Bíblia que eu acho que muito dificilmente você deve ter ouvido algum pastor evangelista ou pregador falar isso na igreja. Na verdade, eles não vão falar sobre esse versículo porque esse versículo vai contra as suas astúcias e contra os seus projetos gananciosos dentro das denominações. E esse versículo é o de Mateus, capítulo 10, versículo 8, que diz o seguinte: Expulsai os demônios, curai os enfermos, limpai os leprosos. Disse Jesus: de graça recebestes, de graça dai. Esse versículo não é mencionado, não é citado, nem mesmo explicado dentro das igrejas, pois Jesus ordenou que os discípulos fossem e expulsassem os demônios e fizessem sinais e maravilhas em seu nome, mas que fizessem isso de graça, sem cobrar nada das pessoas. Interessante é que hoje, para que um pastor possa pregar em uma igreja, ele cobra um valor absurdo. Para que uma pessoa possa louvar ou fazer qualquer obra, precisa cobrar uma quantia em dinheiro para que ele possa fazer isso. Por que será que muitos pastores não tomam o mesmo exemplo de Paulo, que disse que fazia tudo isso de graça para que não fosse pesado aos irmãos? E Paulo era criticado por isso, porque ele fazia a obra de Deus de graça. Assim como nós recebemos a graça, o favor imerecido de Deus através de Jesus Cristo, ou seja, a salvação, nós não precisamos pagar qualquer tipo de sacrifício ou valor para que pudéssemos ser salvos, pois somos salvos pela graça através da fé em Jesus Cristo, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Assim também devemos usar os nossos dons, os dons espirituais, que também são dados através da graça, do favor imerecido de Deus, devemos usá-los de graça, sem cobrar, sem exigir valor ou quantia dos fiéis. Essas atitudes e essas obras, essa malícia, melhor dizendo, faz parte do perfil dos lobos devoradores, dos falsos profetas, dos mercenários, que cobram valores para que assim possam executar as obras. Obras estas que deveriam ser feitas de uma forma voluntária, assim como o apóstolo Paulo fazia. Por isso que dentro de uma dessas denominações você raramente verá alguém falando sobre esse versículo, pois esse versículo vai contra as ciladas, contra os projetos lascívios, gananciosos dentro das denominações.